Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo. Quero aqui levar este depoimento a cada um de vocês que estão me assistindo neste momento. Eu fui um pastor evangélico durante muitos anos, pastor protestante, e trabalhei em muitas igrejas, como, por exemplo, a Igreja do Reino Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Deus é Amor, Igreja Quadrangular, Igreja Deus é Amor, enfim. Eu pude estar ali e vendo quantas mentiras, meus amigos, eu pude ver ali dentro destas igrejas falsas, que foi justamente criada pelo demônio. Por que eu falo isso? Isso é pesado? Sim, é pesado. Porque, na verdade, eu estudando vários anos a palavra de Deus fielmente e vendo ali dentro das igrejas evangélicas as falsidades, as mentiras, eu pude descobrir uma coisa. A Igreja Católica realmente foi a única fundada por Jesus, os seus discípulos. E reparem bem, a Igreja Católica, ela vive a unidade. Aonde ali eles celebram uma Santa Missa numa cidade, na outra cidade é a mesma missa, é a mesma palavra, enfim. Pude ver então como estava cego, meus amigos, minhas irmãs. Porque, na verdade, hoje eu vejo a verdade, sim. Eu vejo que, como Jesus criou a sua igreja católica, o que acontece hoje? O demônio, ele é um grande copiador das coisas de Deus, sim. Ele quer copiar tudo que Deus fez, mas, na verdade, meus amigos, ele faz tudo errado. Assim, então, ele criou essas igrejas evangélicas e protestantes, justamente porque ali cada um pregam seus cultos de maneiras diferentes. A maioria das igrejas evangélicas, o que eles já fizeram também? Eles tiraram da Bíblia 7 livros, rasgaram a palavra de Deus. Assim então, meus amigos, o demônio, o que eles fazem ali no meio daquele povo? O demônio tem sim poder, porque quando ele foi precipitado do céu no inferno, ele caiu lá no inferno com todos os seus poderes. Assim, eles ficam realizando prodígios, milagres, curas, lá dentro dessas igrejas evangélicas e protestantes, justamente para enganar as pessoas, porque eles, sabendo que cada um vai ali, é uma igreja errada, uma igreja falsa, que não foi autorizada por Jesus, assim eles sabem, os próprios demônios, que essas pessoas não têm ali a salvação, e mais tarde, todas essas pessoas evangélicas e protestantes vai estar lá nos infernos com eles, justamente por ter desobedecido a Deus e não seguido a verdadeira igreja que Jesus fundou nos seus discípulos. E isso está bem explícito, isso está bem claro lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 13. O que Jesus falou para Pedro? Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus falou ainda que as portas dos infernos não ia prevalecer contra a igreja católica. E aí eu pude entender, meus amigos, minhas amigas, a igreja católica realmente fundada por Jesus tem mais de 2000 anos. E quantos ataques ela recebeu, mas ela se mantém de pé.
Por quê? Justamente porque é o próprio Jesus que a mantém de pé. Porque foi o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, meus amigos, que fundou a sua Igreja Católica justamente no seu sangue. Por isso o demônio não tem poder sobre ela. E muito menos essas igrejinhas por aí espalhadas, cada uma nas suas esquinas, igrejas evangélicas, protestantes. Assim, meus amigos, afastem. Façam como eu fiz. Correm depressa para a Igreja Católica. Porque ali eu vi que justamente ela tem os sacramentos que Deus deixou aqui na terra para nós, dentro da Igreja Católica, para a nossa salvação. Portanto, meus amigos, minhas irmãs, eu, como ex-pastor, me sinto muito feliz de ter acordado a tempo. E agradeço muito a Deus por isso. Porque eu sei, meus amigos, minhas amigas, que fora da Igreja Católica não tem salvação. Não tem salvação. Por isso, meus amigos, abandonem imediatamente estas igrejas evangélicas e protestantes, igrejas falsas, criadas justamente pelo demônio, para fazer guerra à Igreja de Jesus Cristo, à Igreja Católica. E justamente fazer guerra, meus amigos, a quem? Justamente a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Então, eles podem ranger os dentes, como também já tentaram até me matar. Sim, me perseguem até hoje. Estão furiosos, né? Porque eu os abandonei. Sim, e nunca mais lá eu quero colocar os meus pés, porque eu vejo quanta falsidade tem ali. Vejam, por exemplo, posso falar para vocês, porque eu estava lá e vi, esta igreja do Reino Universal, do Reino de Deus, quanta falsidade também tem ali, enquanto os fiéis se matam para pagar os dízimos. Muitos deles dão até suas casas, dão carro. E aí o que acontece, meus amigos? O seu presidente desta igreja, o bispo Macedo, homem do próprio demônio, fica viajando aí pelo mundo e muitas das vezes descansando no seu iate de luxo no alto mar, se saboreando de caviar, churrasco, filé mignon. Assim, meus amigos, estão aí a verdade. Graças a Deus, hoje eu posso dizer, sou católico, graças a Deus. Eu saí da Igreja Católica há muitos anos e pude ver o quanto eu errei. Agora eu peço a Deus o perdão. Estou indo também, esta semana já, procurar o padre para uma boa confissão, porque daqui para frente quero ser um fiel adorador de Jesus, o seguidor dos apóstolos, o seguidor de Nossa Senhora, a grande e santa Mãe de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria Santíssima.